Ele é conhecido por sua formação em teologia moral e ciências políticas, além da sua atuação crítica em defesa do desenvolvimento da Angola e dos direitos dos cidadãos. Participa ativamente em programas de rádio e debates públicos, sobretudo aqui na Rádio Eclésia, e destacamos também as suas contribuições no programa Angola Fala Só da Voz da América, onde partilhou as suas ideias sobre a democracia, sobre a cidadania e a autodeterminação do enclave de Cabinda. Representa uma voz importante na região dentro da política nacional e a nível da Igreja, onde é frequentemente convidado nas assembleias pastorais. Senhor, muito bom dia. Saudações a toda a equipa da Rádio Eclésia. Uma saudação muito especial para o Zé Manel e a equipa que está aqui a coordenar esse trabalho. E aproveito já também o primeiro minuto da minha intervenção para também uma homenagem a essa jornalista que acabou por perder a vida e deixar aqui os meus sentimentos mais profundos de pesar à Rádio Eclésia em Angola. Que Deus a tenha. Muito obrigado. Vamos começar o nosso debate. E a primeira pergunta, Sr. Doutor, como avalia o estado das coisas em Cabinda? A dinâmica política parece ter perdido o impacto na vida das pessoas. O estilo de governação, o posicionamento dos movimentos independentistas e pouco debate interno parecem alimentar fantasmas de um enclave que está a morrer. Essa primeira questão que coloca é um saco sem fundo. Cabe aqui tanta coisa. Porque se nós quisermos olhar para Cabinda numa perspectiva de avaliação daquilo que são as suas dinâmicas internas como província angolana, tal como está desde os 35, permita dizer que podemos ter aqui uma perspectiva de avaliação, não direi pessimista, mas muito realista, pragmática. As coisas não avançam mais porque não há vontade para que eles avancem. Tá? Estou a dizer aqui na perspectiva daquilo que é a administração deste território, da sua governação. Porque eu sempre tenho dito, já se disse muitas vezes, que embora Angola tenha integrado Cabinda como mais uma província, por força daquilo que foi o acordo de Angola de 75, faz agora neste mês de janeiro 51 anos, a gestão política do território não é de uma província, mas é de uma colónia. E quando nós estamos a falar de uma colónia, todas as dinâmicas políticas, económicas, etc., devem ser enquadradas nesta perspectiva de uma colónia. Diz de uma colónia quando os governadores são naturais de Cabinda. Pois, o problema não está nas pessoas que lá estão, o problema está no sistema que está instalado. O sistema instalado é de tipo colonial, que está fundamentada nas políticas extrativas, portanto, não levando tudo que há no território, e para começar, desde logo, o chamariz de todos os tempos, que é o petróleo, o maldito petróleo, que foi a causa das causas que marcou historicamente a ocupação de Cabinda, porque seria exatamente o petróleo a moeda para suportar não só o conflito espoletado entre os angolanos quando da descolonização, mas também para custear
o próprio desenvolvimento de uma Angola independente, não é? E o petróleo, na altura, era exatamente o grande atrativo nessa perspectiva, porque dá dinheiro imediato. Não se trata ainda de agricultura, não sei o que, mas é o petróleo que dá o dinheiro imediato. Né? Então era preciso esse dinheiro. Portanto, essas são questões nós vemos que depois. Embora a própria independência de Angola tenha sido mal parida, não é? Nós vemos que Cabinda também teve problemas nessa perspectiva. Por quê? Porque Cabinda acabou por ressentir-se dessa situação da guerra que devastou Angola durante esses anos todos. Né? As consequências fizeram sentir aqui também em Cabinda. Agora, 50 anos depois, falarmos aqui de uma avaliação. Ano passado já estivemos cá a falar um bocado disto. Claro. Para dizer que em 50 anos, se Cabinda tivesse outro estatuto político administrativo, nós seríamos outra coisa. Agora, eu sempre tenho só a dizer, como se província angolana, traduzindo isso como colónia angolana, nós não vamos longe. Nós não vamos longe em termos de, não só do desenvolvimento quantificável, do ponto de vista econométrico, mas sobretudo mesmo da própria satisfação de um povo. Porque a felicidade do povo é ele, em primeiro lugar, ele ser ele próprio, não ser outra coisa. Portanto, em 75 nós fomos angolanizados. Eu pelo menos sinto-me angolanizado, não me sinto angolano. Eu sinto-me angolanizado. Mas antes de 75 as pessoas eram satisfeitas uma perspectiva da ocupação portuguesa. Nem por isso, porque os nossos ancestrais, os pais da emancipação política de Cabinda, cujos movimentos começam nos anos 40, 50, não é? já não queriam continuar com aquilo que eles tinham como tratado com os portugueses. Porque os portugueses passaram a vacilar diante daquilo que estava nos tratados, não é? São 3 tratados, o mais importante é o de Sinhambuco. Começaram a vacilar e passaram a tratar Cabinda também como uma espécie de protetorado colonial, não é? E os Cabinda disseram, não, vamos parar com isso. Entreguem de novo a nossa soberania. Bom, por isso que os movimentos de libertação de Cabinda começam muito antes da independência de Angola, portanto já têm por aí há mais de 60 anos. São mais de 60 anos. Portanto, para dizer que um povo que se levanta e quer a sua liberdade, aspira para a sua liberdade, dentro daquilo que entende, por exemplo, a norma internacional da Carta das Nações Unidas, não é? Portanto, a questão do direito à autodeterminação dos povos. É quando um povo está adulto, quando quiser ser livre, né, tem esse direito de se emancipar politicamente. E então, esse é um problema que se arrasta durante todos esses 50 anos, sem solução à vista. E é claro que Angola não pode fazer tábua rasa aquilo que é a questão do caminho. Contrariamente àquilo que a pergunta colocada por José Manuel, se estamos a ver que, mais no sentido negativo, que isto não está a avançar, não há nada e pronto. Eu creio que há uma espécie de radicalização, para quem está atento aos fenómenos políticos, dessa questão de Cabinda. Né? Uma radicalização porque as dinâmicas atuais apontam que as pessoas querem daqui a pouco, né? Enverdar por outros métodos, talvez, para poder resgatar a tal soberania. Né? E nós sempre defendemos que a via do diálogo, numa perspectiva mais pacífica, nos pudéssemos entender entre angolanos e cabindas. Não é? E nós temos, nessa perspectiva, discursos dos próprios líderes angolanos.
A começar o presidente Dr. António Agostinho Neto, que veio a cabine e disse que nós não precisamos de aguçar espadas uns contra os outros por causa desse problema. Vamos atender às aspirações descabidas, mas vamos ter que dialogar. E também o presidente Gilberto Santos, também numa das suas viagens à cabine, disse, foi dali que surgiu essa expressão caso-cabine. Temos conhecimento que há cidadãos patriotas que pretendem separação deste território, não sei o que mais. Vamos conversar. Deixou isso. De lá para cá, nós temos estado a assistir. São políticas que utilizam o argumento baculino, sobretudo a questão da guerra, que ainda não terminou. E a prova mais provada é que o próprio regime angolano apresentou pela sua televisão, no ano passado, supostos guerrilheiros da FLEC, né? Cerca de 200 guerrilheiros da FLEC, com respectivos comandantes, que, segundo eles, renunciaram à via armada e vieram juntar-se às políticas do lugar. Bom, se nós andamos a negar que não há nenhum conflito armado em Cabinda, a pergunta é esta: de onde vieram esses guerrilheiros? Saíram de onde? Caíram do céu como a chuva? Então, não é tapando o sol com a peneira que se resolvem os problemas. É preciso haver essa coragem. Agora, o que nós notamos na perspectiva daquilo que é o pensamento político na sociedade angolana é que já começa a haver alguma sensibilidade nessa perspectiva de que é necessário resolver essa questão de caminho. Ela existe. Porque para se resolver um problema, primeiro é preciso reconhecer a sua existência. Se não existe, não há que ir buscar soluções. Então, por aí que a sociedade civil em Angola, já ativistas angolanos que já se mobilizam para essa questão de Cabinda, e alguns partidos políticos, sobretudo na oposição, que também têm já um pensamento sobre essa questão de Cabinda. E, vou dizer mais, pelo menos algumas figuras ligadas ao MPLA, com quem já tratei disto, que dizem que estão abertos também para uma solução. E olha, e não vamos muito longe. Nos próprios documentos históricos do MPLA, chamado Programa Maior, do MPLA, seus estatutos, Programa Maior, não é? Reconhecia a possibilidade de regiões étnicas minoritárias pudessem seguir o seu destino com o estatuto de autonomia. Está lá. Sobre 85, o China disse de Cabinda Cuneno, um só povo, uma só nação. Né? Portanto, deixou por aí. E também há um documento também do comitê diretor do MPLA, durante os anos 60. Esse documento tem lá um parágrafo que diz muito bem que, tendo em conta as suas particularidades, Cabinda passará a ter um estatuto administrativo e político próprio. Está lá dito, não é? Portanto, nós não andamos aqui a inventar absolutamente nada. Quando eu nasci já encontrei esse problema. Somente como é que define a defesa da causa de Cabinda? Como ativista dos direitos humanos, como político ou como figura? Somos todos políticos. Todos. Até aqueles que se furtam. Está ligado até aqueles que se furtam. Até aqueles que se furtam de qualquer conotação política. Todos somos políticos. Porque fazemos parte da polis. E construímos a polis, que é a cidade, a sociedade. Nessa perspectiva é que eu me assumo, não é? Como político. Não é? Agora, uma coisa é a política de carreira, não é? Que alguns fazem, pronto, estão dentro dos partidos políticos e fazem política de carreira. Outra coisa é a política mais virada para a cidadania, não é? E aqui devo dizer que todo cidadão tem, tanto esta obrigação moral de dar o seu contributo na construção da cidade, portanto, civitas em latim, não é?
Por isso é que daí vem a palavra cidadão, da cidadania. E nessa perspectiva, eu me enquadro como cidadão que sente esta obrigação. Aliás, já dizia o Papa Francisco que a política é das formas mais elevadas da caridade. Portanto, quem se furta disto busca mais desculpa. Só que o problema está aqui. Se você se furta da política, não quero me meter nisto, nessas coisas da política, não sei o que, então a verdade é que vai sofrer as consequências daqueles que estão lá na política e decidem coisas que você vai sofrer. Como primeiro-ministro do governo sombra da UNITA, como é que articula a sua posição da autodeterminação do Corte de Cabinda com a posição da UNITA de autonomia? A UNITA sabe qual é a minha posição. Aliás, as minhas posições em relação à Cabinda são claras. Nunca tergiversei em relação a isso, não é? Isto para mim é um princípio sagrado, que para a Cabinda é mesmo autodeterminação. Agora, é claro que nós temos que buscar caminhos para isso. E quando um político se senta para buscar caminhos, aqueles caminhos que são estratégias para lá chegar. Porque se é um assunto que está a criar conflitos, se é um assunto que não é tão pacífico, e nós encontramos muitos problemas, dificuldades, obstáculos para lá chegarmos, eu creio que é possível ser criativo do ponto de vista de estratégias, buscando sobretudo aliados fortes que nos possam ajudar. Não me interessa aliados fortes. Até certo ponto, podemos dizer que sim, porque tem sensibilidade pelo problema, em primeiro lugar. Tem sensibilidade pelo problema. A UNITA não defende a independência de Cabinda, fora disto, não é? Mas tem uma postura e uma abordagem que pode levar-nos a estarmos sentados tranquilamente, sem empunharmos as armas uns contra os outros, e discutirmos Cabinda. Isto já é bom, porque se, por exemplo, a UNITA estiver a governar Angola, não é? Nós podemos trabalhar nisto na perspectiva de acabar tudo que são divergências mais violentas, por exemplo, a questão do conflito armado, não é? Se nós terminarmos o conflito armado, cria-se um espaço, um ambiente de paz que vai permitir que possamos dialogar. Os que estão cá dentro, os cabindas que fazem a diáspora pelo mundo, não é? Poderão cá vir e tratar disto tranquilamente, sem receios de bastões, sem receios de cadeias, sem receios de que os que estão, por exemplo, exilados, que vão ser capturados, sem receios. Não é? E isto poderia criar um ambiente para que todos aqueles cabindas que têm uma contribuição a dar nessa perspectiva possam de facto fazê-lo, sem problema nenhum. Portanto, eu creio que nessa perspectiva podemos avançar com essa parceria com a UNITA. Então, uma questão que não consigo responder na primeira pergunta. A desestruturação dos movimentos políticos independentistas de Cabinda e a sua falta de diplomacia, ou a eficácia da sua diplomacia, ainda podem alimentar esse entusiasmo que ainda tem de uma possível autodeterminação do Estado. Bom, a questão das organizações político-armadas de Cabinda, portanto nós temos a FLEC, né? Tem suas dinâmicas,
Nós aqui sempre dissemos que a vertente diplomática é fundamental nessa luta, seguindo os exemplos daqueles também que passaram por aí, né? As lutas de libertação em África só tiveram o impulso que tiveram porque foram apadrinhadas. Foram apadrinhadas, e nós temos hoje uma FLEC praticamente isolada, sem apoios de nenhum género. E isto, claro que, até certo ponto, enfraquece o âmbito, tanto da própria dinâmica da própria luta. E sabemos também porque que está a acontecer. Portanto, há estratégias que o próprio governo tem traçado para que a FLEC não tenha visibilidade necessária, não é, no mundo, e também o próprio problema de Cabinda para que seja, digamos assim, não direi apagado, mas pelo menos que não tenha tanta visibilidade no problema de Cabinda. E eu creio que isto é fundamental, não é? É fundamental porque a perspectiva da luta tem uma parte que é interna, mas tem uma parte externa que não podemos descurar. Né? E hoje em dia, uma causa desta natureza, sem uma dimensão diplomática, fica um pouco mais difícil. Onde é que a causa de Cabo Verde, ao nível externo, que fatores levam a que esta causa tenha esses impactos? Eu creio que os impactos são internos e externos. Né? Do ponto de vista interno, é claro que nós temos a desarticulação do movimento, né? Que é a FLEC, mas também temos aqui que são as políticas traçadas pelo regime para combater o fenómeno. Né? Essas políticas até certo ponto têm que estar a funcionar. Por exemplo, as políticas de cooptação, como chamamos isso aí, da suscitação, quer dizer, comprar cabindas metidas nesta causa, não é? Para que se desmobilizem. Portanto, e esta política que foi há muito tempo já ensaiada, sobretudo com a presença de Eduardo Santos, não é? Levou a que vários líderes dos movimentos de Cabinda, movimento de Cabinda, se rendessem simplesmente. E o caso mais escandaloso foi exatamente o nefando memorando do Namibe, né, de 2006, que se fez aquele simulacro de uma negociação que não houve negociação nenhuma. Portanto, infelizmente, cabindas que se deixaram nesta trama, portanto, deixaram-se apanhar nestas ciladas criadas pelo regime para enfraquecer a luta. É? Isto acontece. E depois, do ponto de vista externo, é claro que o que ele já dizia, se não há padrinhos externos, é muito difícil que esse assunto possa ter a força que devia ter lá fora. E eu aqui devo dizer que, segundo um documento que está nos arquivos, né, que é uma decisão tirada de uma reunião de grupo político lá, anos atrás, né, sobre estratégias sobre a questão de Cabinda. Uma das linhas diz que é preciso fazer uma diplomacia, digamos assim, junto de alguns países-alvo, no caso de Portugal, França, Estados Unidos, né, para que o problema da Cabinda não vá até ali, portanto, nessa perspectiva. E alguns países vizinhos. Nós vimos o que aconteceu. Portanto, em 78, o presidente Agostinho Neto teve uma cimeira com o presidente do Zaire, naquela altura, né, em Brazzaville, e saiu dali um acordo de vizinhança, como chamam aqui, de coexistência pacífica dos dois povos e boa vizinhança. E nesse caso, Mobutu era obrigado a desfazer-se do apoio que dava a FENELA e a FLEC,
E o presidente Agostinho também deixava de dar apoio às milícias cataguenses, né, que estavam ali também a fazer guerra lá na RDC, no Zaire, naquela altura. Portanto, houve esse acordo. E é claro que isso cortou uma dinâmica desses movimentos, quem compra na vida quer no Zaire. Portanto, para dizer assim de forma mais lapidar, tu não podes esperar esses apoios lá fora, na luta, não havendo um trabalho sério do ponto de vista diplomático para que esse assunto possa ir para frente. E aqui aproveito a ocasião para dizer que eu pessoalmente tive encontros com 4 embaixadores americanos. 4 embaixadores americanos sobre Cabinda. 12 encontros foram em Cabinda, outros 12 encontros foram em Luanda. E discutimos Cabinda de forma muito aberta. Lembro-me também que, enquanto vigário-geral, o bispo Dom Paulo Fernando recebeu uma delegação de congressistas americanos, tanto republicanos como democráticos, vieram aqui, estiveram no Malone e tal, e vieram aqui, estiveram reunidos conosco. E levaram um memorando sobre a situação em Cabinda. Isso tudo também recordo-me que o professor Gambari, que era o subsecretário do secretário-geral das Nações Unidas, o representante especial das Nações Unidas para a África, no tempo do Kofi Annan, ele visitou Cabinda, e o bispo entregou um memorando sobre a situação em Cabinda. Essas são iniciativas, não é para, digamos assim, não é para ativar o conflito, sei lá, mas é mais para que haja influências positivas junto do governo de Angola para se encontrar solução. É nessa perspectiva. Defendeu um pouco que Cabinda teve uma colonização. E, noutra perspectiva, diz que Cabinda continua a ser um pacífico colonial. Por que é que tem essas duas posições? Não são duas posições. É pacífico colonial na medida em que a descolonização portuguesa, o processo de colonização foi desastroso. Então o problema é com Angola ou com Portugal? Deixa-me lá terminar. É com os dois. Com Portugal, porque a descolonização foi desastrosa. Não é? E até hoje, passados 50 anos, que ainda continua a ser um passivo no contexto do processo de colonização dos portugueses em África. E foi em dezembro, nós tivemos uma conferência em Lisboa, que estava a tratar das independências nas antigas colónias lusas, portuguesas. Eu fui convidado e falei desse assunto, não é? Falei também deste passivo que os portugueses deixaram, né? E não descolonizar Cabinda como devia ser. Né? Isto é, o que dizem os factos? Os factos dizem que os Cabindas tinham um tratamento próprio, não é? No povo, por força daquilo que está no Tratado de São-Nambuco. Artigo 3º, que diz que o território de Cabinda é inalienável. Portanto, os nossos ancestrais tiveram cuidado de pôr isso no texto de Portugal, obrigava-se a garantir a inalienabilidade dos territórios de Cabinda. Nenhuma parcela deve ser alienada. No contexto atual, hoje, deixa-me terminar isso. O Tratado de São-Nambuco continua a ter a mesma validade? Quem é que prescreveu esse tratado? Portanto, a questão, portanto, é esta. Portanto, tem validade histórica, embora do ponto de vista político hoje continua a ser uma bandeira fundamental para reivindicações autonomistas em Cabinda. Agora, para dar o remate final dessa questão
do processo de descolonização portuguesa, um facto que ocorreu em Belém. Durante esse tempo, a tal comissão que estava a fazer a descolonização, a comissão tinha 20 elementos, mas o presidente Costa Gomes chamou o Mar Soares, Mel Antunes, mais um outro, eram 3, Almeida Santos, e foram a Belém, e a questão que foi colocada na mesa foi esta: o que é que vamos fazer com Cabinda? O que é que vamos fazer com Cabinda? E lá começou a discussão. Nos diziam, até no tempo de Salazar, Cabinda tinha um tratamento diferenciado, não é? Mas depois houve uma questão: pelos interesses de Portugal, convém que se faça uma descolonização conjunta. Aí a questão acabou. E nessa altura, os 3 movimentos de libertação de Angola estavam em Mombasa a fazer também, a preparar a plataforma para negociar a independência de Angola, portanto a transição. E uma das questões logo que estava por cima da mesa era a questão de Cabinda. E eles combinaram que deveriam levar essa questão, que deveria estar no texto do acordo, portanto a questão da integração formal de Cabinda em Angola. Agora, em relação a Angola, isso tanto já é uma derivação. Esse processo de descolonização, que foi assim, deixou Cabinda como um passivo, resultou hoje naquilo que nós chamamos a província de Cabinda, que é uma nova colónia de Angola. Qual deve ser o contexto da luta dos Cabindas? O contexto da luta dos Cabindas deve ser que elas são de sua emancipação política, com Portugal ou com Angola? Nós não podemos reescrever o processo da descolonização, mas podemos, como dizia alguém, que nós não podemos corrigir o passado, mas temos todas as prerrogativas e faculdades para escolher de criatividade, para escolhermos o futuro que nós queremos. Se os Cabindas não estão contentes com essa integração, é preciso atender essa questão. Isso significa que é um território ainda em disputa, é um povo ainda que não está feliz com o seu destino. Portanto, é um povo que não teve essa possibilidade de fazer uma escolha. Portanto, é preciso que se faça essa escolha. Não é? E se tu não tens a liberdade de fazer essa escolha e avançares, tu és um colonizado. É nessa perspectiva. Não é? É nessa perspectiva. A narrativa oficial do governo angolano que, ao celebrar a Batalha de Cabinda em novembro de 1975, que se passou na televisão pública de Angola no ano passado, que enfatiza a dimensão e a capacidade das Forças Armadas angolanas dedicarem todas as suas ações na integridade territorial com o apoio cubano, omitindo a existência de movimentos independentistas. É claro que é uma narrativa enviesada, não é? Que atenta contra os factos da história. Eu próprio saiu agora em janeiro um artigo científico de uma revista portuguesa, a Revista Portuguesa de História Militar, que me pediu para fazer um trabalho sobre a intervenção cubana em Cabinda. E o título do artigo é exatamente a intervenção cubana no enclave petrolífero de Cabinda, não é? E isso teve causas. E eu nesse artigo explico tudo, desde lá do Fidel Castro, não é? As decisões tomadas por Fidel Castro e o conselho que o Fidel Castro dá ao Xi Neto para tudo fazer para não perder Cabinda. Tudo fazer para não perder Cabinda. Porquê? Por causa do petróleo. E nessa perspectiva, o contingente cubano de Cabinda, porque nessa altura as Forças Armadas das FAP ainda não tinham aquela organização militar que depois veio a ter mais tarde, e então andavam por cá cubanos que inicialmente vieram para fazer treinamento, para treino militar das FAP e tal. Mas pronto, a verdade é que a narrativa
tenho também textos escritos por cubanos, né, que estão no exílio, sobre essa batalha. Tenho um texto escrito por um dos cubanos que foi comandante desta batalha. Já fala-se mais de Batalha do Tó, não é? Mas é claro que isso tudo se estendeu aí na zona de Xinguang. Chamada guerra clássica. Sim, pois. E então, dizer que quando nós queremos fazer ciência, temos que fazer o cruzamento das fontes. Tu não podes ficar apenas com uma única fonte, que é a fonte, digamos assim, que nos convém. E então, eu fiz o cruzamento. Contrariamente àquilo que vem nas narrativas oficiais de origem. Até tem livros sobre isso. Dias na livraria das Irmãs Paulinas, eu não encontrei lá. A Batalha de Cabinda, não é? Está lá. E comecei a escolher aqui e disse, não, isso aqui é um pasquim, isso não tem força e vigor científico, não é? Porque tudo é narrativa da Stapler, aqueles que eram da Stapler. Agora, é preciso ouvir aqueles que pertenceram às fileiras da FLEC naquela altura. Muitos deles ainda estão aí, participaram nessas batalhas. Estão aí, não é? Para quem quer fazer a história, tem que buscar essa gente ouvir, não é? É claro, não sei se ainda tem por aí soldados herenses daquele tempo como Mobutu, não sei, né? Nessa perspectiva. Mas, por exemplo, fala-se da Batalha do Curso Carnaval. Você não pode fazer a narrativa dessa batalha apenas na perspectiva do exército angolano, ou das armadas angolanas, ou das FAPA naquela altura. Não pode. Tem que fazer um cruzamento, porque hoje existem fontes das forças angolanas, FAPLA, do governo angolano, tem fontes da própria UNITA, tem fontes do exército sul-africano, tem fontes cubanas e tem fontes soviéticas. Um livro soviético tem de 2 oficiais soviéticos que falam no seu testemunho sobre a Batalha de Carnaval. Portanto, é ali que você vai buscar a objetividade dos factos. Agora, o que nós estamos aqui é mais propaganda, não é? E não estão interessados em buscar a verdadeira história das coisas, como é que aconteceram. Esta aqui é a questão. Vamos falar da situação político-militar de forma concreta, de forma real. Perante as declarações oficiais sobre uma situação estável em Cabinda, como caracteriza a realidade no termo, qual é a dimensão da capacidade da guerrilha da FLEC, que classificou como das mais antigas. Nos estudos dos assuntos militares, há aquilo que se chamam guerras assimétricas. As guerras assimétricas, que significa que uma das partes está muito bem equipada e a outra parte não tem isto também. Se nós recuarmos na história e formos ver as lutas, as guerras de libertação nacional, onde participou o MPLA, a UNITA, a FENALA, com o exército português, estamos diante de guerra assimétrica, a chamada guerra colonial. Isso é atestado em todos os documentos, não é? Nessa perspectiva. Ora bem, uma guerrilha não está a fazer uma guerra convencional. Uma guerrilha, ela luta para sobreviver, né? E a técnica da guerrilha é o desgaste do inimigo mais poderoso. É o desgaste com o tempo. Portanto, essa resistência, não é? Já não se sentem sentados por aí, não é? Neste momento, enquanto guerrilha, começou em 76, a guerrilha como tal, em 76, né? Já leva também o seu tempo. Por isso não é nada, não é menos avisado dizer que é das mais antigas da África. Portanto, agora, dizer que nós estamos em paz, a situação está estável, não sei o que tal, do ponto de vista securitário, a segurança é sempre relativa. Porque as ameaças podem ser patentes ou latentes. O facto de a água do rio estar tranquila não significa que o jacaré não esteja lá embaixo. O que é que quer dizer? Quer dizer que aquilo aconteceu em 2010. Cabinda está estável, está na guerra, podemos fazer o cano em Cabinda. O que é que aconteceu depois?
Depois de toda essa visão, todo mundo passou a falar de Cabinda, porque houve um ataque terrorista em Cabinda. Onde é que andavam então? Porque essa gente, não é? Que dizia que havia paz em Cabinda. Que havia a situação era estável. Portanto, os próprios militares sabem que isso não funciona assim. Os políticos, às vezes, pouco avisados, é que andam ali a transmitir isso. Tanto assim é que, José Manuel, preste atenção bem nisto. Tá? Altas patentes das Forças Armadas Angolanas, de tempos a tempos, estão a fazer visitas aqui às tropas em Cabinda, estacionadas em Cabinda, e apelar à vigilância. À vigilância. Tá? Por causa das ameaças. Porque eles têm, os serviços de inteligência militar devem identificar as ameaças. E certamente sabem onde existem ameaças. Não é? Portanto, isso não se faz lá no Cunê, não se faz no Quando, não se faz em Benguela, não se faz no Uambo, não se vai lá para dizer, vigilância. Cabinda tem uma situação ainda volúvel e volátil. Por isso, todo cuidado. E eles fazem muito bem, os militares, de tomar essas posições. A condição fragilizada da FNAC ainda alimenta esta necessidade de vigilância. Pois é, Madeira, então nós vemos aqui, de tempos a tempos ouvimos aí que houve algum ataque. E o que eu disse no princípio, não é? O que eu já disse no princípio, a questão da guerra simétrica. Era isso que faziam os guerrilheiros do Endoia, naquela altura, que estavam a uns 30 km de Quimongo, não é? Belize, onde tinha a principal base. Não é? Faziam ataques esporádicos, matam 2, 3 portugueses das forças portuguesas e fugiam. Portanto, aquilo que se chama na guerrilha bate e foge. Não é? Portanto, hoje, desde 2002, quando se faz aquela ofensiva das Forças Armadas Angolanas, cobre Massoura, com o ataque que se deu nas áreas ocupadas da chamada ENGE, não é? Estado-Maior lá no Parque do Banhom. Desde essa altura, a guerrilha ficou desarticulada. E passamos a ter chamadas bolsas de guerrilha. E as bolsas de guerrilha têm a sua atividade, né? que tanto quanto nós sabemos, por aquilo que vamos ouvindo de tempos a tempos, eles vão funcionar. Portanto, é isso que nos leva a dizer, José Manuel. Gostaríamos que isso continuasse assim. Nós queremos que isso termine. Por isso é que estamos sempre nós a dar a voz para que se abram as portas do diálogo e isso termine. Porque ninguém foi criado para ficar a vida inteira no mato. Ninguém. Os que estão lá sonham em vir para Cabinda, viver na sua terra natal, né? Com toda a liberdade e tranquilidade. Não é? Sonham com isto. Mas tem uma causa que eles estão a defender. Por isso é que ainda estão lá. As causas são as mesmas, a razão é a mesma, a motivação são as mesmas, a aspiração são as mesmas. Há muitos cabindas que defendem, nesta altura, uma autonomia. A UNITA também defende uma autonomia. Qual é a sua visão para o futuro de Cabinda dentro do contexto angolano no horizonte de 10 anos? São caminhos apenas. São caminhos. Eu já disse que se nós quisermos identificar qual é quando se fala do problema de Cabinda, ou questão de Cabinda, ou caso de Cabinda, temos de identificar um. Eu já o tenho bem identificado, está nos livros que eu escrevi. Né? Cabinda é uma discriminação do litoral português. A questão de Cabinda passa pela sua autodeterminação. Essa é que é a questão. Agora, os outros é que andam a procurar soluções intermédias. Não vamos a tal ruptura, vamos fazer uma coisa assim intermédia. Agora, pronto, a UNITA veio a Cabinda apresentar seu projeto de lei para até que não é autonomia como tal, porque a Constituição atual não o permite.
Aquilo é sobre uma autarquia supramunicipal, não é? Que poderia dar outros poderes, né, que não tem agora enquanto na perspectiva de uma descentralização político-administrativa e financeira. Mas, para os cabindas, não é? Isto continua a ser estágios paliativos, não é? Bom, a cabindas diz, está bem, vamos ver ainda esta proposta e vamos analisar. Isto é negociável? Por-se negociar, mas já quem diz não, se quiserem negociar isso tem que ser, se quiserem uma via intermédia, então tem que ser progressivo. Significa que as coisas não terminam por aí, porque nenhum cabinda hoje tem o direito de hipotecar o futuro daqueles que vão vir amanhã. Essa é a grande questão que se coloca. Por isso, mesmo com o Estatuto de Autonomia, a questão da autodeterminação está sempre lá, porque o direito não prescreve. Né? Nós temos no mundo várias regiões autónomas, onde às vezes, de tempos a tempos, por força da democracia que já vive esses territórios, fazem seus referendos para saber se querem continuar naquele estatuto de autonomia ou querem avançar para a independência. É o caso da Escócia, é o caso de Quebec, não é? Em Canadá, é o caso da Catalunha. Portanto, isto são coisas que na política, a política é dinâmica. E isso deve ser visto dessa perspectiva. Face ao que disse sobre a ineficácia da política da FLEC, a posição do Estado angolano, que mantém a integridade territorial do passivo português de Portugal em relação à Cabinda, que ideias tem sobre a situação de Cabinda? O dever e a obrigação de dar a vida por uma ilusão. Ninguém sacrifica a sua vida por uma ilusão. E eu creio que seria um insulto a todos os cabindas que lutaram durante muitos anos, resistiram, deram a sua vida, derramaram o seu sangue. Seria um insulto as cabindas que foram privadas da sua liberdade, sofreram sevícias por força desta opressão, por causa de uma ilusão. Portanto, a questão é uma questão muito, muito concreta. Aliás, por aí não temos estado a andar, nesses contactos que vamos fazendo lá no exterior, dizendo-nos que o vosso problema de Cabinda tem pernas para andar. Um problema muito pertinente e muito mais simples do que o Sudão Sul. O Sudão Sul foi um problema muito mais complicado do que a questão de Cabinda. Não é? E é claro que nós hoje estamos a ver que há situações de género também em África, não é? Temos hoje, por exemplo, a Somalilândia, não é? Que já tinha declarado a sua independência, a sua soberania da Somália, mas que não foi reconhecida. Ficou por aí. Só que há uma estrutura política que funciona lá, como se fosse um país. E hoje Israel diz que vai reconhecer esse Estado da Somalilândia. São os milagres no deserto. Não é? Onde inclusive a questão de Cabinda. Mas a questão de Cabinda. Porque ela não anda. Porque não anda. Não, andar está a andar, porque também parado não está. Parado não está. E nós temos de olhar para as coisas na perspectiva de que a política é dinâmica, não é? Até, vamos lá dizer, até 2002 andou de uma certa forma. 2012 até 2006 andou de outra forma. 2006 para hoje andou de outra forma. Portanto, são caminhos difíceis, longos, mas não impossíveis. Sobre o teu papel pessoal, alguma vez considerou a via de independência total como objetivo pessoal ou a sua posição pela autonomia é um limite
intransigível. A primeira vez que saí à rua para defender a independência de Cabinda foi em 74. E na altura devia ter uns 13 anos. Né? E houve uma manifestação em Cabinda que durou 2 dias. Né? Foi 2 de novembro de 74. Que a população de Cabinda, pela primeira vez durante toda a gestão colonial, saiu à rua para dizer que nós queremos independência total e imediata e separada de Angola. Eu andei por essas ruas de Cabinda com dísticos, né, a pedir a independência de Cabinda aos portugueses que já estavam nessa altura. Portanto, e tem uma história familiar, essa perspectiva. O meu pai esteve nas questões políticas. Em 63, quando se cria a FLECA naquele congresso de Ponta Negra, ele participou nesse congresso. Depois deixou Ponta Negra e veio para Cabinda viver. Em 71 é preso pela PDGS, desterrado por causa de Cabinda. Para Angola. Em 76 é novamente preso pela DISA, não é? Esteve ali nas operações e a ser torturado por causa de Cabinda. E vem dessa história. Portanto, se eu morrer sem ver realizado isto, pelo menos o sonho, digamos assim, dessa independência irá comigo até o fim. Não, nunca. Não. As pessoas o escolhem. Sim, mas há várias maneiras de a gente contribuir, não é? O que estou a fazer nesse momento é uma contribuição à causa de Cabinda. E tenho estado a fazê-lo de outra maneira, até escrevendo livros. Portanto, há pessoas que têm essa, não digo só capacidade, mas a questão de um carisma para liderar esse tipo de movimentos, então é isso que deve avançar. Portanto, para estas questões de liderança, nós talvez há uma outra liderança, talvez uma liderança de uma perspectiva mais, eu diria, mais intelectual, não é? Para que as pessoas possam estar melhor preparadas nessa luta, porque não bastam apenas as emoções, não é? É preciso ter conhecimento sobre o assunto. E nessa perspectiva, nós vamos emprestando conhecimento sobre esse assunto de Cabinda. As pessoas questionam se é mais fácil ser primeiro-ministro do governo Sombra Única ou ser presidente da República. Eu não faço esse tipo de escolhas, não faço. Domingo celebramos o aniversário do Tratado de Simonambuco. Simonambuco, o que diz para si e para os cabindas, continua a ter valor histórico e continua a alimentar esta nossa autodeterminação, ou o Simonambuco ficou esquecido na história? Cada vez que nós assinalamos esta efeméride do dia 1 de fevereiro, que marca esse Tratado de Simonambuco, eu faço uma homenagem aos nossos ancestrais. Aqueles nobres cabindas que entenderam que deviam, no contexto das disputas das possessões coloniais em África, dar um outro destino ao seu próprio povo e território. Nesse caso, fazendo uma escolha, tendo em conta a amizade que já havia e a convivência, aliás, convivialidade que já havia desde o século XVI, por aí, com os portugueses, de ficarem com os portugueses, não com os ingleses, não com os franceses, não com os belgas. Bom, isto foi uma vontade soberana desses nossos nobres de Cabinda. Exprimiram uma vontade soberana. Contrariamente a outros povos em África que foram, de facto, conquistados por força das armas. Né? Força das armas. Cabinda não foi assim. E é claro que nós aqui temos de reconhecer. Há quem diz, não, eles venderam Cabinda,
não sei o quê. Temos que olhar para as dinâmicas daquele tempo, não é? Daquele tempo. Porque se mesmo que não tivessem feito isso, podia ser uma ocupação à força. Né? Ocupação à força. E então, o que é que isso representa? A nível da história, o Zé Manel, fala-se de, portanto, nessa altura vai acontecer a Conferência de Berlim. Eu defendo no livro Cabinda, Identidade Histórica e Cultural dos Cabindas, né? Que os Cabindas são o único povo da África que esteve presente na Conferência de Berlim, por força da sua vontade expressamente vertida naquele texto que os portugueses lá levaram para ficar com Cabinda. Eu me sinto Cabinda. Então, e luto por Cabinda. E amo Cabinda. E acho que os outros Cabindas também sentem a mesma coisa. Né? São Cabindas. E sentem-se Cabindas e amam Cabinda. Ponto final. O resto é paisagem. O resto é paisagem. Portanto, não sei. E se nós temos uma luta, essa luta é por Cabinda. Se nós nos sacrificamos, é por Cabinda. Não por esta ou por aquela tribo. Não é? Portanto, isto são falsos problemas. Portanto, não sei até que ponto é que isto pronto, é um assunto pertinente para andarmos aqui a abordar. Mas é um assunto que existe. Porque as hostilidades, sobretudo na política, podem vir até da tua própria família. Não é? Portanto, a nossa atual governadora esteve no Belize como administradora. E lá levantaram um pé de vento contra ela. Começaram a publicar coisas contra ela lá no Belize. Portanto, e ela era de Belize. Portanto, isso aqui é relativo. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com isto, não é? Não vale a pena. Como é que avalia o desempenho dos nossos parlamentares? Bom, eu creio que com esse tipo de parlamento faz-se o que se pode, né? Porque o parlamento angolano ainda é muito controlado. É muito controlado. E quem controla isso é que o MPLA controla o parlamento, controla tudo. Portanto, como todas as instituições do Estado, tudo é controlado pelo MPLA, e para não dizer até do próprio Presidente da República, não é? Portanto, há iniciativas, por exemplo, legislativas, chegam ao Parlamento, o Parlamento não tem a soberania, mesmo chamando-se um órgão de soberania, para pegar nessa iniciativa legislativa e avançar com ela, discuti-la como tem que ser. Né? O que acontece? Vem uma ordem da Cidade Alta e diz, arquivam isso, e fica arquivado. Temos, por exemplo, a questão daquela lei sobre a institucionalização das autarquias. Aquela lei nunca saiu da cartola do Parlamento, nunca foi aprovada, porque João Lourenço nunca quis que aquilo fosse aprovado. Essa aqui é a verdade. E depois ando aqui a fazer demagogias que eu não posso convocar eleições autárquicas enquanto o Parlamento não fizer o seu trabalho. Quando ele é que dá ordens lá no Parlamento. Portanto, isso é um bocado complicado, não é? Agora, pronto, os deputados fazem o que fazem e há iniciativas legislativas mais da parte da UNITA, porque a bancada do MPLA só vive das propostas de lei que vêm do Executivo. Não é? E depois está a questão do desempenho. Há problemas muito sérios em termos de fiscalização. O MPLA é alérgico a essa questão da fiscalização, tanto assim que deputados que entendem que devem ir a certos setores fazer a sua fiscalização de forma individual, não é? Ou mesmo em grupo de deputados. Então tem problemas até de processos disciplinares, né? Acontece de deputados. Portanto, que tipo de parlamento é que se pretende? Eu não sei. Um parlamento de meninos bem educadinhos que estão ali quietinhos, não sei, isso é isso que se pretende, né? De deputados domesticados, né? Talvez isso que se pretende, mas creio que a bancada parlamentar da UNITA está-se a bater muito nessa questão, porque tem que haver transformações dentro do Parlamento. Da maneira como aquilo é, não sei se pode fazer mais. Os cidadãos perguntam o que é que, de forma concreta, os cabindas ganham tendo 5 representantes no Parlamento. Bom, o que ganham, talvez eles não ganharam o que deviam ganhar.
Mas a verdade é que o Parlamento, em princípio, é uma instituição política, lá onde lá onde se debatem problemas políticos, é lá que se debatem. E uma das coisas que me convenceu a ir para o Parlamento foi quando me disseram que a questão de cabine não podia continuar na periferia. Devia ir lá onde se debatem os problemas políticos. Já tem havido já debates nessa perspectiva. Portanto, é quando se levanta questões ligadas à vida económica em cabine, da situação a própria, aquilo que nós acabamos aqui de falar, do conflito, já se falou lá várias vezes, não é? Já se fez denúncias em relação à questão dos direitos humanos em cabinda, a questão das detenções arbitrárias, e não sei o que mais, tudo isso são questões, portanto, temos voz lá e essa voz sempre vale a pena, porque é uma voz audível e, infelizmente, nessa perspectiva, há um feedback positivo da parte dos cidadãos que reconhecem esse trabalho. É fundamental. Tem havido, digamos, convergência com os outros deputados do Círculo de Cabinda que são ligados ao MPLA? Infelizmente não, porque o que acontece normalmente é que quando um deputado da oposição levanta certas questões incómodas que têm a ver com cabinda, logo a seguir vem o deputado do MPLA desmentir tudo. Portanto, é assim que as coisas funcionam. É a guerra, tanto a luta política, não é? Portanto, e claro, e muitas vezes dá-se ao ridículo, não é? De defender o indefensável, não é? Sem argumentação convincente. Mas o importante é mesmo só desfazer aquilo que é levantado por algum deputado na oposição. Portanto, é só isso. Não é? E, claro, que isso, em princípio, eu dizia sempre que isso não deve preocupar-nos, porque o deputado que está ali a falar é submetido ao crivo do cidadão. Portanto, são cidadãos que olham, que seguem e que depois fazem o seu juízo. Quem lhes está a representar e quem não está a representá-los. Em face ao cenário económico, político e social, em 2027, como é que os cabindas se deverão posicionar? É o voto de contestação que sempre defendeu? Eu creio que isso ainda vai funcionar mesmo, porque eu já tenho estado a dizer que a população, os cidadãos de Cabinda, não votam na UNITA porque morrem de amores pela UNITA. Mas é um voto de protesto que não deve ir para o MPLA, vai para castigar o MPLA, por aquilo que faz aqui em Cabinda. Isso aqui é a perspectiva e eu acho que isso não vai alterar. Por que se deve castigar? O MPLA tem, digamos, cerca de 500 mil militantes a nível da província de Cabinda. Que castigo é que se dá ao MPLA? O facto de ser cilindrado nas urnas é um castigo, uma punição. Isto, do ponto de vista político, é uma punição. Portanto, não estou a falar de castigo porque pegaram-me chicota, não é? Mas isto funciona como chicotada psicológica, não é? Perder eleições em Cabinda, perder eleições em Luanda, isto não é fácil. Portanto, isto é tremendo. É tremendo, mas é uma chicotada psicológica. Acredita que o cenário de 2022 possa se repetir em Cabinda, que a UNITA elegeu vai gravar-se cada vez mais. Deputados? Vai gravar-se cada vez mais, porque neste momento, né, não sei quem ainda pensa, pronto, vamos lá respeitar o que pensam os outros, mas eu pelo menos vejo o MPLA num processo acelerado até, de perda de popularidade, de perda de até mesmo empatia em relação aos cidadãos. Portanto, o MPLA, não sei, não sei se terá algum milagre por salvar o MPLA, se forem eleições mesmo transparentes. Né? Não há algum milagre que possa salvar o MPLA, porque nós do ponto de vista político, é sempre bom olhar para as dinâmicas das tendências, né, da própria população. E olhando para essas tendências com quem a população que nós convivemos, não há aqui, digamos,
sinais que possam apontar uma revitalização do MPLA que possa em 2027 arrancar 5 deputados em cabine. Este cenário não só é improvável como eu diria mesmo até impossível. Houve uma proliferação religiosa em Cabinda, em Angola, no geral, mas particularmente em Cabinda. O que é que motivou esta proliferação? Por que é que os jovens refugiam? E por que é que há passividade do governo em se, digamos, trazer alguma ordem na forma de culto em Cabinda? Sim, o fenômeno religioso é um fenômeno muito complicado, não é? Para aqui num minuto dizer as coisas, porque não é fácil combater os fenômenos religiosos. Não é? Durante a vigência colonial portuguesa, o quimbanguismo foi combatido, o tocoísmo foi combatido, estão chamados movimentos salvífico-proféticos africanos, que são uma espécie de dissidência de um cristianismo dissidente de cariz africano. Puseram nas cadeias os seus líderes, não sei o que, mas esses movimentos não desapareceram. Estão aí. Portanto, a questão religiosa, o fenômeno religioso é muito resiliente. É difícil de se combater. Todavia, nós entendemos também que houve bastante permissivismo da parte da autoridade do Estado. Hoje pretende-se ir atrás do prejuízo com a legislação. Agora, nesse momento, está no Parlamento uma proposta de lei, não é? Vem lá da cultura, para regular essa questão das igrejas, né? Porque Angola tem milhares de igrejas que estão por aí, mas só parece que são 70 que são reconhecidas, né? 70 apenas, que são reconhecidas mesmo. O resto está ali, né? Pronto. E então se pretende hoje tentar controlar esse fenómeno. A verdade é que não vai ser fácil, porque o prejuízo é enorme. Depois, se quisermos olhar isto de uma perspectiva sociológica, nós temos uma população bastante frágil por força da miséria que se vive, né? Então, essa fragilidade mental leva com que qualquer movimento, qualquer indivíduo charlatão que apareça vestido de pastor já é um Messias que me vem salvar. Isto é muito mais profundo. Isto é muito mais profundo. Portanto, entram aqui esses elementos e isto está a trazer muitos problemas na nossa sociedade, né? Choca contra certos costumes nossos. E é claro que eu sou modesto a dizer que não se pode deixar que as coisas continuem como estão. Porque há prejuízos enormes. E até a desestruturação das famílias, né, que isso está a causar, não é? Esse fenómeno da proliferação de seitas, né? Sobretudo seitas vindas ali dos nossos vizinhos, né? Da República Democrática do Congo, etc., que estão a chegar. Eu não sei até que ponto é que podemos aceitar isso, porque tu, Zé Manuel, tu não podes sair daqui à República Democrática do Congo e no dia seguinte estás a abrir uma igreja. Não podes. Não consegues. Simplesmente não consegues fazer isso. Nem mesmo no Congo Brazzaville. Mas porquê que eles, qualquer indivíduo chega aqui, qualquer charlatão, já tem uma igreja, já é pastor, etc. São das famílias, né, que isso está a causar, não é? Esse fenómeno da proliferação de seitas, né? Sobretudo seitas vindas ali dos nossos vizinhos, né? Da República Democrática do Congo, etc., estão a chegar. Eu não sei até que ponto é que podemos aceitar isso, porque tu, Zé Manuel, tu não podes sair daqui à República Democrática do Congo e no dia seguinte estás a abrir uma igreja. Não podes. Não consegues. Simplesmente não consegues fazer isso. Nem mesmo no Congo Brazzaville. Mas porquê que eles, qualquer indivíduo chega aqui, qualquer charlatão, muito indiferente em relação aos problemas políticos e sociais de Cabinda?
particularmente a Igreja Católica que professa? Bom, a minha igreja, que é a Igreja Católica, bom, tem a sua, vamos lá dizer, as suas dinâmicas históricas e tem estado a passar por vários momentos. Momentos bons, momentos menos bons, do ponto de vista daquilo que eu chamaria de testemunho profético de uma igreja. Não é? E aqui nós iríamos entrar na teologia, não é? E ver até que ponto é que uma determinada igreja é profética, né? que assume todas as dimensões da vida do povo que está a servir. E assim foram os profetas de Israel, e assim foram também muitos homens e muitas mulheres que, ao longo da história da igreja, se bateram pelo bem do homem. A questão fundamental está não só nas escrituras, mas também está no próprio na própria doutrina da igreja, que é a dignidade da pessoa humana. A igreja não pode regatear em defender essa dignidade, custe o que custar. E quando estamos a falar da dignidade da pessoa, podemos também falar da dignidade dos povos. Dignidade dos povos. Portanto, o Papa São João Paulo II, portanto, bateu-se muito pelo fim do comunismo na sua terra, não só na sua terra, mas na Europa. Portanto, a Polónia era comunista, né? E o Papa tudo fez, né? Com a sua influência, e não só, até financiou, o Vaticano financiou como chamava aquilo? Um sindicato Solidariedade do Westfalensa para as transformações que eram necessárias lá na Polônia. E esse sindicato de solidariedade conseguiu fazer uma revolução na Polônia e deitou abaixo o comunismo. Foi quando se abriram as portas para a democratização liberal da sociedade polaca. Portanto, foi uma intervenção forte do Papa. E o Papa também, o Papa São João Paulo II, é o meu Papa. Veio a Cabinda dizer que é preciso resolver o problema de Cabinda. Veio cá dizer. Atendendo às aspirações do povo, tendo em conta os interesses da nação. Tá vendo? Mas veio cá dizer isso. Aí à frente do aeroporto. Ficou com uma mensagem. Portanto, a igreja tem que pegar nisto. Portanto, está aqui. O tom já foi dado. É só seguir. Isto. Essa dinâmica da igreja, uma igreja que não se compromete com os poderes seculares, uma igreja que é toda ela fiel a Cristo, não é? Fiel a Cristo, que é a sua cabeça, não é? E que se manifesta pastoralmente nesse encontro que tem com a verdade, com a justiça, não é? Tudo isso são coisas fundamentais para uma igreja. O Papa Leão vem visitar Angola em abril. Essa escolha particular a Angola, essa visita do Papa, surpreendente. Há um olhar particular por essa escolha em Angola? Bom, não sei se é uma escolha ou é um convite e o Papa aceitou o convite. Não sei se é uma escolha, mas pronto. Seja como for, uma visita do Papa, antes de mais, uma visita tem dois componentes, né? Tem a componente espiritual, portanto é uma visita pastoral, tanto como um pastor universal da Igreja Católica visita as comunidades. Mas tem outra componente que é política, portanto ele é chefe de Estado e, nesse sentido, recebe o convite do chefe de Estado deste ou daquele país. Portanto, nesse sentido, eu creio que não sei bem quais foram os meandros dessa decisão de visitar Angola, mas estou a crer que terá recebido o convite e é do interesse
do governo de Angola, aquilo vem a Angola. Mas também interesse dos cristãos católicos, ver o Papa. Dos cristãos católicos, sim. Essa visita pastoral. Não vale a pena, isto já seria uma verdade lapalice, não é? Portanto, os bispos, os cristãos, os católicos sempre gostariam de ver cá o Papa. Agora, é sempre uma graça. Fiz questão de sublinhar que é do interesse do governo de Angola. A última pergunta. A conjuntura internacional, que requer alguns cuidados, o posicionamento estratégico dos Estados, vemos a posição dos Estados Unidos, o alinhamento dos BRICS e a África sempre à espera, digamos, de um despertar para onde o mundo está a caminhar e como os africanos se deviam posicionar. Nós estamos está-se a redesenhar um mundo, está-se a redesenhar um mundo de anarquia, onde o direito internacional praticamente hoje está ficando cada vez mais um papel para a sarjeta. Eu gostava de fazer o Trump. Trump quer governar as coisas e ser o líder global e fazer as coisas da maneira dele, aquilo que vem na cabeça. E isto está a trazer constrangimentos para outros líderes globais, não é? E até mesmo a nível da questão das Nações Unidas. Basta ver que agora criou ali o tal chamado Conselho de Paz, que até certo ponto vai conflituar com aquilo que são as prerrogativas das Nações Unidas, não é? Portanto, agora a África precisa de se reencontrar. A África precisa de se reencontrar para que o renascimento africano seja uma realidade. Por enquanto, eu tenho a dizer. É possível a África reencontrar-se com essa dependência ao Ocidente? Não é possível, porque nós estamos a passar por uma fase ainda de neocolonização. Portanto, as potências coloniais saíram, mas ficaram. E então, hoje, a colonização é mais econômica. E já não são só as potências europeias, não é? Hoje a China também está a colonizar a África, economicamente. Que caminhos para a África, então? Emancipação econômica. Esta é a verdadeira soberania. Deve começar por quê? Passa por quê essa emancipação? Essa emancipação tem que passar pela soberania dos seus recursos. Os recursos não podem estar à mercê dessas potências, né? Tem de passar pela soberania dos seus recursos. Isso é fundamental. Porque, por enquanto, nós temos... A África quase não produz, a indústria africana representa cerca de 1% da indústria mundial. Isto é quase nada. Portanto, é preciso industrializar a África, temos que ter tecnologia, é possível. Né? E tem tanta gente agora a frequentar as universidades, mas já precisa apostar nisso tudo, não é? No know-how. É fundamental. Última pergunta. O que é que Angola ganhou na presidência da União Africana? Nada. Por quê? Porque não ganhou nada. A única coisa foi a antiminorice do presidente João Lourenço e acabou, mais nada. Dr. Raul Tato, nós agradecemos a vossa presença, sempre amiga. Desejamos de votos sucessos na vossa vida política e profissional. Bom ano para toda a equipa da Rádio Eclésia e também para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Nós agradecemos